Obrigado pela presença de vocês. Sandra, obrigado pelo convite. A Sandra me conheceu quando foi na Pacaembu? 2016, 2015. E a gente estava apenas começando, né, a nossa jornada na área da arquitetura e de produtos arquitetônicos acústicos, né? E a questão acústica hoje em dia é muito louca, porque eu percebi que eu estou vendendo produtos acústicos para surdo, porque ninguém percebe que incomoda o ruído, que incomoda o barulho, ninguém se dá conta desse tipo de coisa. Aí a Sandra me conheceu, que a gente estava bem no começo, né? E eu realmente sou um apaixonado pela coisa, eu adoro o que eu faço, os produtos que a empresa faz. Eu vou passar para vocês, ele disse que eu tinha 10 minutos, eu tenho pelo menos 40 para falar, mas tudo bem. Aliás, obrigado pelo Pix, né? Você falou que não pagou. Obrigado pelo Pix. Nós temos um lema na empresa. O nosso logo foi transformado e o pessoal fala, mas Maurício, você não pode mudar o logo. Eu falo, como não? Cada dia que eu acordo, eu sou outra pessoa. Então o logo da empresa mudou. E nós agregamos a folhinha que tinha aqui, um camaleão. Por quê? O camaleão se adapta. E isso é a maneira nossa de pensar. Então tudo aquilo que a mente do arquiteto conceber, a Três Rochas é capaz de fazer. Hoje tive um caso com o Dubai que eles queriam um baffle duplo estampado na borda. Aqui você pega MDF, que de um lado tem uma estampa, do outro tem outra estampa, e na borda é lisa. Não, eu quero dos lados estampado. A gente passou o dia quebrando a cabeça, e o cara falou, olha, você me fez aqui, é teu projeto. Então, é o tipo de coisa que nos dá prazer, sabe? A gente passa o dia quebrando a cabeça, e aí a equipe inteira vibra com esse tipo de coisa. Então a empresa é familiar, meu pai, o Sr. Charles, que fundou a empresa, começou em 61 fabricando calcinhas e anáguas. Alguns aqui não sabem nem o que é anáguas. Eu também nunca vi anáguas. Eu sei que ele fazia, né? E ela era uma pessoa com muita personalidade, muito criativo também, amava o que fazia, sempre amou o que fazia, e nos passou uma coisa, me passou assim, a nível de maneira de viver, sempre aquela coisa de ser, assim, faça o melhor. Porque faz o melhor possível. Eu tive uma experiência que eu tive com ele, que quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu fui estudar, aí eu fui lá fazer um edredom, que eu queria fazer um edredom barato. Aí eu falei, vou colocar um pano barato. Aí eu falei, filho, não vale a pena. Bom, faz 1000 edredons, é o que acontece. E foi excelente a experiência, porque eu baratei no tecido, mas a mão de obra foi a mesma, a embalagem foi a mesma, o enchimento foi o mesmo, o meu custo fixo foi o mesmo, a produção foi a mesma, foi tudo igual. Você vendeu, filho? Fui numa feira, vendeu? Não. O cliente falou assim, tá muito bem feitinho, mas esse pano tá uma merda, hein, só. Aí eu economizei no todo 3% e perdi um saco de argumento. Então, aquilo para mim foi uma lição de vida. Talvez eu faça produtos mais sofisticados que o mercado pede, mais caros, mais rebuscados, mais resistentes, mais duradouros, mas é o seguinte, o nosso nome tem que durar para sempre. Hoje nós estamos localizados em São Paulo, com uma fábrica de 18 mil metros quadrados, onde a gente fabrica a principal parte dos elementos acústicos. Estamos em Blumenau com uma fábrica também, com quase uns 10 metros quadrados. Em Pernambuco, uma filial nova lá. Estamos com um escritório de venda em Dubai, uma empresa em Dubai nossa, uma pessoa nossa em Dubai, fazia 2 anos e meio, e eu imaginei que fosse ser muito mais fácil, né? Mas a persistência é uma coisa que faz parte do nosso DNA, né? Persistir. Porque muitos desistem, 2 anos e meio tentando, não quero mais, chega. E agora estamos começando a fazer um pouquinho mais de barulho lá. Pegamos 2 vezes os stands da Investir nosso aqui de São Paulo, levamos para Dubai, colocamos lá o pessoal, essa vez foi maravilhoso, Sandra. A gente foi eleito o stand mais bonito da Index, de Dubai. Foi maravilhoso. O pessoal tem o costume de apresentar produto, nós fizemos toda uma instalação. E também temos na Colômbia, uma sede na Colômbia, onde a gente trabalha toda a América Latina, vai desde o México até a Argentina. Nós atuamos em mais de 100 segmentos diferentes, filtragem industrial, móveis, colchões, brinquedos, arquitetura, automotivo, calçados e a parte de construção civil com isolamento de lã de PET para drywall. Quando eu comecei esse trabalho, eu comecei a fazer lã de PET para drywall, isso foi em 2008. Eu peguei um stand na Feicom de 10 metros quadrados, que não tinha mais lugar.
E aí eu coloquei um rolo de né, uma fibra nossa, coloquei isolamento termoacústico, mas não tinha noção de nada, nem como usa, nem como aplica, nem qual é o requerimento, não tinha noção. E eu comecei, vamos dizer, cada um perguntava uma coisa, você tem alfa W? Não, o que você precisa, vou anotar. E saiu um caderno cheio de perguntas. Hoje nós devemos ter mais ou menos mais de R$1,5 milhão em laudos, dos quais talvez meio milhão serve para alguma coisa, porque os outros 1 milhão foi testando e ó, não funcionou. Vai de novo e vai de novo. Isso nos dá segurança tanto para nós, quanto para quem especifica o material. Então, a linha do tempo nossa, quando ele começou em 61, meu pai, o Sr. Charles, em 86 começamos nesses 2 galpões, se mudou para Tamboré, depois de 96 a gente começou já entrou numa linha um pouco mais tecnológica a nível de instalações, entramos em materiais para a linha automotiva, calçados. Em 2008 começamos, como eu falei para vocês, a parte para drywall, a firma para drywall. A briga foi muito grande com a Saint-Gobain, porque a Saint-Gobain lidera o mercado, dominava o mercado sozinha, e quando eu apareci lá, o pessoal, que negócio é esse, né? E brigaram, falaram tanto mal da gente que foi muito bom, porque o pessoal ficou curioso. Pode conhecer, né? Aí fizemos a primeira casa cor em 2010, num restaurante português, aí eu me neguei a fazer apenas colocar baffles. Eu chamei alguém de acústica, escuta, vem medir o que precisa. Aí o pessoal tinha um restaurante do lado, o pessoal saía de lá e vinha para o nosso restaurante, porque era muito barulho. Em 2014 nós entramos com a linha decorativa, a gente começou a ficar um pouco mais sofisticados a nível de detalhe. Quando você me conheceu, eu estava aqui, né? Eu fazia só isso daqui. E em 2020 a gente começou a sofisticar mais ainda os produtos, onde hoje em dia nós temos capacidade de fazer produtos moldados, dobrados, estampados, gravados, recortados, texturizados. E são máquinas que meu sócio pergunta, Maurício, por que você quer comprar mais uma máquina? Parametrizar. Né? Porque a gente costuma fazer o quê? Você quer de um jeito, ele quer de outro, aquele quer de outro. Então, às vezes, eu consigo juntar 2, 3 alternativas de máquinas que eu tenho e fazer um produto só. O que me torna o arquiteto, nenhum arquiteto quer fazer um projeto que parece com o do outro. Cada um quer ter o seu DNA, o seu touch, o seu... Só que com isso aqui eu dou para o arquiteto a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. A gente consegue fazer esse tipo de coisa porque a gente trabalha com tanto maquinário, eu digo que eu vou para um psicólogo, eu me trato já faz um tempo, para parar de comprar máquina. Porque não está funcionando, mas está tudo bem. E o que tem de mais interessante é que nós entramos esse ano com a logística reversa. Não só a Trisoft trabalha com produtos feitos de garrafas PET, hoje o nosso número são 6 bilhões de garrafas PET que nós já consumimos no mercado, no meio ambiente. 6 bilhões são 37 voltas ao redor da Terra. Isso até dezembro desse ano. Mas aí tinha um problema. Eu um dia fiz um teste, peguei material meu, mandei para um cara que tinha uma extrusora, que é um canhão, né? Parece um canhão mesmo. Você coloca o material dentro, ele vai fundindo, vai com uma rosca avançando o material, derrete e depois sai material líquido, né? E aí você conforma ele, o que você quiser. Aí um dia eu liguei para o cara e ele falou, Maurício, o teu PET funcionou, dá para fazer isso. Eu falei, beleza. Eu tive uma brilhante ideia de misturar polipropileno, que é a tampinha de Coca-Cola, com pó de café. Pó de café usado, que o pessoal faz café, sobra o café, eu vou misturar os dois e vai fazer uma lajota com esse negócio. Eu liguei para o japonês e ele ficou bravo. Ele era um cara assim, ele é um amante da sustentabilidade, e me falou, mas de jeito nenhum, aqui na minha máquina não, ele ficou bravo. Falei, Paulo, por que você está tão bravo? Não, você não está entendendo, mas tá bom, explica, deixa eu entender. Maurício, muito legal, pó de café, de quem faz café solúvel, sobra café, de quem faz Coca-Cola, garrafas PET, sobra tampinha, maravilhoso. Quando você misturar os dois, dá para fazer? Dá para fazer. Minha máquina comporta? Comporta. Agora é o seguinte, quando você tirar essa lajota, ela vai para onde? Para o aterro. Quem vai querer usar um produto que é feito de café e polipropileno? A reciclagem tem que ser pura. Quanto mais pura, melhor. Falei, uau, desliguei o telefone com uma lição, falei, uau. Isso me direcionou na empresa, me deu a direção, me deu o norte da empresa. Eu não posso misturar materiais. Se eu misturar materiais, tem que ser materiais que amanhã eu mesmo vou poder reciclar de volta. E foi aí que nós entramos com a questão de logística reversa. Então, todo produto nosso, todos eles, se você utilizar numa obra de 5, 6, 7 anos, quer tirar e me devolver eles, eu recebo de volta. Recebo de volta, trituro eles e faço um novo produto. Então, a garrafa PET vira isso daqui.
sei mexer nisso, não. É bom, não está indo. Então isso daqui para mim é uma coisa que é muito importante. E me ensinou uma maneira de trabalhar. Agora, a questão de sustentável virou meio que Kleenex, sabe? Você limpa o nariz, joga... O pessoal acha que o mundo é assim, você limpa o nariz, joga no lixo e acabou. Não, não é assim. A questão hoje em dia é você fazer um produto que você sabe que você amanhã... Quem criou? Fui eu? Ótimo, então eu sou responsável por ele. Se eu criei esse negócio, eu sou responsável. Quem pariu o Mateus que o embale, assim dizia minha irmã. Então, como eu criei esse produto, cabe a mim ser responsável por poder reciclar ele de volta. Então, esse é o processo. Começa numa garrafa PET, reciclada. Aqui você tem, é impressionante, tem meninas que ficam na linha selecionando o que não é PET. Porque elas já conhecem o que é PET, o que não é PET. Elas vão na mão selecionando e colocando uma outra esteira. Depois isso aqui é moído, só que aí vai tampinha junto. Aliás, gente, olha que coisa interessante. Quem já viu na Europa, nos Estados Unidos também, a tampinha, hoje a tampinha você não tira mais da garrafa. Você percebeu? Ela já está presa. Sabe por quê? Para reciclar. Para não perder. Para não ficar separado. Então quando moe junto. Aí a pergunta é, mas quando moe junto, como é que faz para separar? O PP é mais leve, é menos denso, o poliéster o PET é mais denso, então na água ele afunda e o polipropileno ele sobe. Aí ele sai para o lado esquerdo e o poliéster vai para frente. Depois você passa, moe ele, vira que nem cornflakes mesmo, por chamar de flakes, são pedacinhos de flakes, são moídos, depois eles são secados e passa para uma extrusora. A extrusora moe ele, ela liquefica o material, isso é um chuveiro que saem as fibras, e aí as fibras se transformam nesse tipo de material que são utilizados para poder fazer qualquer tipo de produto. Hoje a gente tem produtos que têm desde meio milímetro até 50 a 100 milímetros de espessura, em mais de 25 cores diferentes. Eu fiz um estudo de pegada de carbono. A Land PET hoje, eu não sei nem ler esse número direito, 121 milhões de quilos comparado com lã mineral de CO2, comparado com 521 da lã mineral. Na verdade, você tem quando você usa o material de PET reciclado versus a lã mineral, você tem uma economia de quase 400 milhões de quilos de CO2. É a pegada de carbono que o pessoal fala. Então a gente fez um estudo. Porém, isso aqui vai além. O que acontece? A Land PET, ela tem uma propriedade que ela é mais leve. O PET, é que nem a garrafinha, a tampinha da Coca, ela boia e o PET chega para baixo. Se você pegar vidro e PET, o PET ia misturar numa água, o vidro vai para baixo primeiro, depois vai descer o PET, que é mais leve. Isso chama-se peso específico. Então o que acontece? Hoje você usa, se você comparar quilo por quilo, você tem o número errado. Você tem que comparar o quê? Metro quadrado por metro quadrado. Porque eu uso uma lã de PET de 7 kg de densidade e para lã de vidro você colocar 15 de densidade. Ela é o dobro de peso. E se eu for colocar lã de rocha, é 30 de densidade. Então, a comparação é quilo por metro quadrado. Por isso que dá esse número de 400 milhões de emissão evitada. Isso significa que você consegue com esse número abastecer 37 milhões de casas por um mês ou 1 milhão de habitantes em 11 mil dias. De energia. De energia. É o consumo nosso, mais de 6 bilhões de garrafas. Nossa média é aproximadamente quase 500 milhões por ano, aproximadamente. É o número que está aparecendo com a gente. São 5 milhões de Torre Eiffel, só para dar uma noção de altura. Porque não dá para entender. Não dá para entender. Quando você fala 6 bilhões, tá bom. Não sei nem o que é isso, nunca vi na minha vida. Se essas garrafinhas estivessem nos rios... Sabe, isso é uma coisa interessante? Olha como muda o ecossistema. A corrente marítima, ela às vezes vai para algum lugar e fica numa baía. E lá, às vezes, a garrafa PET vai e fica. Ela fica entalada, porque nada tira de lá mais, só vai acumulando lá. A vida marítima de baixo morre. Por quê? Porque não tem fotossíntese. Você tem uma camada de garrafa PET tampando o fundo do mar. Aí virou o quê? Virou uma fotossíntese, que você não tem fotossíntese, aí não tem o alimento, o peixe não vem.
É uma loucura isso. 37 voltas ao redor do planeta. Algumas características básicas, muito importantes. Pessoal, pega fogo, é extinguível, classificação 2A, não sou eu que falo, é o bombeiro, é o IPT que faz o laudo, conforme a norma ITDS do bombeiro. É um material térmico, quer dizer, um termoacústico, é uma solução acústica, ele serve para tratar a reverberação do ambiente e também para trabalhar o isolamento, que são coisas diferentes. Não é tóxico, sustentável, é personalizável, fácil de você instalar, não precisa de EPI, não precisa de se preocupar com nada. Tive gente que a gente vende material para colocar em subcobertura de galpão térmico. Teve uma pessoa que eu conheci numa instalação que falou que o pai dele, porque eles vão mexendo com lã de vidro, e aí ela solta esporos, né? Aí eles inalam isso daqui, depois de tantos anos que o pai deles tosse de vez em quando, tosse sangue. Porque você vai danificando, é vidro, isso aqui vai cortando. E você vai aspirando isso daqui. No nosso caso, você pode botar até na boca, não tem problema. Reciclável e logística reversa. Um teste de fogo. São três coisas muito importantes. Teste de fogo, para não pegar fogo, Botkiss. Todo mundo conhece Botkiss. Propagou o fogo que nem... foi embora, na hora, rapidíssimo. O pessoal lá morreu não de ser queimado, mas de ser intoxicado. A fumaça é tóxica. No nosso caso, a fumaça não é tóxica. Outro motivo pelo qual também morreram foram pisoteados. Por quê? Fumaça lá é preta. Então, espuma emite fumaça preta. No nosso caso, a fumaça é uma fumaça bem light, bem levinha, que você consegue enxergar a placa de saída. Deus nos livre. Aqui são alguns laudos que a gente pode... Isso aqui não vai nem para vocês ficarem olhando, mas assim, enfim, interessante olhar como você consegue ter com uma densidade baixa um alfa-W de 0,95. Isso aqui é quase uma janela aberta. É uma densidade baixa, a placa pesa quase 2 kg por metro quadrado. E você pega essa placa, que eu também vendo, também fabrico, com 10 milímetros, ela pesa tanto quanto a primeira, mas só absorve 0,38. Porque as placas finas elas são muito densas, não é poroso. Quando o material é poroso, você bota a boca nele, você assopra, aí você percebe que o ar passa. Se o ar passa através dele com facilidade, ele é mais poroso. Se passa com dificuldade, ele é mais difícil de você, aí ele passa menos absorvente. Desenvolvemos um teste, fizemos alguns testes, onde a gente misturou essa placa daqui com o espaço chamado plenum, entre a parede ou então entre o teto e a placa, e colocar uma manta de 50 milímetros de 7 de densidade. Ele pula automaticamente para 0,75, o que é um índice maravilhoso. Porque às vezes realmente o material de 35 não dá o acabamento que você consegue nesse material. Aí você consegue distanciar da parede e fazer a performance crescer.
Então, a pergunta que a gente faz é, quantas garrafas PET a sua obra salvou hoje? Então, a gente tem aqui, eu queria convidar o Lula, da Super Limão, que é um parceiraço nosso, e eu vou contar para vocês como eu conheci ele, né? O pessoal da Bahia, da Acústica, a Débora Barreto, tinha o pessoal dela que era muito amiga minha, trabalhava muito forte juntos. Vem o pessoal dela aqui para São Paulo, vem conhecer a fábrica. Eu gosto de conhecer a produção, vem conhecer. Aí, a gente conversou, o cara viu, foi visitar o Lula, aí falou, olha, você precisa conhecer o Maurício. Aí me ligou, você precisa conhecer o Lula. Cara, vocês são um cara do outro, vocês têm que se conhecer. Aí, geralmente, quando você fala com alguém, um arquiteto de trabalho, então, o cara está ocupado, tipo, fala com você 3, 4, 5, 10 minutos no máximo. A gente conseguiu falar por meia hora no telefone, cada um pirando com as coisas do outro. E a gente conheceu, e aí agora eu vou mostrar para vocês alguns produtos, algumas instalações que a gente fez, onde a Super Limão nos chamou, falou, meu, queremos fazer isso. Né? E aí geralmente mostra uma maquete e a gente fala, é isso? E agora? Bom, aí, Lula, por favor, apresenta a gente. Peraí, alô, alô? Peraí que... Alô? Precisa? Eu acho que precisa. Alô? Acho que nem precisa, né? Vamos no gogó. Então, assim, primeira parte, só deixar claro que o Maurício cometeu o erro, ele virou, né, o que o arquiteto pensa, tudo isso. Pode inventar o que você quiser. Eu acho que ele estava imaginando que a gente ia pensar uma placa de forro diferente, sei lá, um buffer, alguma coisa assim. E assim, também usamos como nuvens e tudo mais. Mas, por exemplo, um exemplo desse aqui era a fachada da SP Art, não sei quem foi, do ano passado, que aí a gente tem uma parceria, a gente costuma cuidar da fachada e tem um espaço, e aí foi uma troca e eles pediram para a gente fazer um grande elemento aqui na fachada. E aí, entre mil coisas, falou, poxa, a gente não quer tocar na Bienal, a gente vai fazer poxa, a Bienal é lindo, o que a gente vai fazer que é mais legal que a Bienal? E aí não tinha. E aí, quando a gente olhou esses postes sem nada, falou, poxa, tá aí. Aí tinha que ter uma função, tá? Não era só estética, esse aqui, no caso, era para criar sombra, porque aqui é aquela área de espera. Então, a gente olhou e falou, em vez de fazer sombra, a gente estudou o sol, viu o que dava, e aí a gente chamou o Maurício para fazer uma grande trama. Eu não me lembro qual projeto que a gente estava fazendo, que a gente já estava fazendo alguma brincadeira com uma trama com você lá, né? Porque o Maurício volta e meia, ele manda as coisas para o tem um brinquedo novo. Ele fala, manda, Maurício. Daí ele manda uma caixa lá e a gente fica ensaiando, brincando no escritório até virar alguma coisa. E o pior é que o escritório dele fica a caminho da minha fábrica, né? Tanto aí quanto na volta. Então eu levo, né? Eu levo e trago. É fácil. Ótimo, eu adoro. Não, eu adoro. O Maurício aparece lá, é um perigo. Mas isso é legal, eu acho que deve ser a maior instalação de PET reciclada do planeta até hoje, né? Porque pegava a frente inteira. Retirou. Acabou a amostra. Sim, retirou, a gente usou já uma parte foi reciclada, quer dizer, tudo que está aqui teve uma nova vida. Tanto é que a gente queria esse ano pegar de novo para poder colocar e tal. O pessoal caçou na fábrica, não achou, tipo, o pessoal deu outro uso. Já tinha ido. Mas é muito bacana. E não é na época, eu acho que era o começo dessa densidade, né? A gente estava começando a fazer teste, porque ele é muito mais denso, então ele é muito resistente e leve pra caramba. Eu tô meio. Super, parece um tecido. Assim, você pega, ele é um. É o da porta-copo? Não é o do porta-copo. Não. Pena. A gente está dando porta-copo, não é o mesmo material. Não, ele é muito mais denso. Esse aqui você fazia palmilha, né? Você usa para fazer palmilha. Quer dizer, ele você não rasga. É um negócio, assim, começa que PET é uma coisa indestrutível. Esse daqui foi feito um teste de palmilha. E eu estou acostumado a fazer produto e quando eu vou mandar para o laboratório, eu sempre tenho uma empresa de maior porte que quer pôr uns bastões nas rodas e impedir o nosso progresso. E aí a gente mandou para o IPT para testar lá de Franca. Aí o cara ligou para ele, escuta, eu vou parar o teste. Aí eu já falei, pronto, alguém está querendo me sacanear aqui nessa história. Eu falei, não vai parar, você vai continuar. Não, posso explicar? Fala. Já fizemos 55 mil flexões e o material não tem nem sinal de rasgo. Eu falei, e aí? Ele falou, não, porque no mercado é o seguinte, 3.500, 4.000 é melhor. Mas, pô, está com 50 mil flexões, não precisa continuar. Tá bom, então você coloca que você parou porque você quis. Né? E aí, assim, além da trama, brincadeira, as cores de São Paulo, o que a gente brincou aqui foi criar esses vazios porque você está na Bienal, mas você está vendo a Oca, você está vendo coisas super interessantes, então a gente não queria um bloqueio total. E foi super rápido, a gente montou em uma semana isso daqui, né? Isso que eu ia perguntar, montagem, desmontagem? Foi muito rápido, assim, a gente prototipou no meio do caminho, entendeu a trama que precisava, aí uma equipe também super parceira, que veio, a Trisoft que tem, a gente veio, que é a mesma que vai fazer o McDonald's, que eu vou mostrar depois, mas foi
acho que foram 3 dias montando e desmontando 2. Mas também vocês facilitaram a vida, porque ele tem o pessoal dele que é cabeça, né? Então, quando você chega lá, já está montado o protótipo de como fazer. Então, já está com tudo aí na mão, então já está mastigado já, né? A nossa dinâmica em geral, a gente acaba prototipando quase tudo, porque a gente cansou de escutar que é impossível. É impossível, então, peraí, tá aqui, ó, copia o impossível. Aí, essa palavra a gente adora, é impossível, né? Não, os mastros são os mastros da Bienal. Eles são aqueles que ficam com as bandeiras, mas quando não tem bandeira, eles ficam ali vazios, coitados. Aí a gente falou, poxa, vamos dar um abraço nele, né? Eu vou passar para uma outra. Bom, esse aqui já é um outro projeto que fez no Colégio Bernoulli. Que não foi. Lula, pode ficar porque daqui a pouco você bota aqui. Os teus aparecem o tempo todo aqui, não? Então aqui foram quase 2 mil baffles, colocaram aonde? No corredor da escola. Por quê? Porque quando nessa troca de sala de aula faz muito barulho para dentro. Olha a preocupação da escola. Isso é Total Energies. O legal que é? A gente informa quantas mil garrafas PET seu prédio economizou. Isso tem que colocar na parede, isso aqui tem que aparecer. Né? Então aqui fizeram baffles de tudo até jeito. Esse é o nosso stand esse ano da Revestir. O legal é que esse stand saiu daqui, foi para Dubai, foi usado lá em Dubai. E depois as peças que sobraram, a gente acabou distribuindo para algum pessoal que queria amostras ou não, e no final algumas não teve jeito de fazer nada. A gente teve que ficou com o pessoal da instalação. Mais um trabalho com baffles também. Ele é pintado? Ele vem pronto ou ele tá Já vem pronto. O anterior é esse, parece madeira? Acho que é o impresso, não é? Não, esse aqui também. Esse só já vem pronto. E daí pode ser impresso. Aqui tem outro material que hoje que é novidade, que é esse reveste nessa, que são em pequenas lajotas, chanfradas, para você poder evitar aquelas paredes que são meio irregulares, que isso você mata. Como que eles são fixados na parede? Colados. Muito fácil de colocar. O tradicional fogo, né, que ele também usa para fogo normal quando precisa, né? Isso é um projeto do restaurante agora no Nordeste. São 2 mil quadradinhos desses. E ficou um show. Muito legal. Nordeste, Pernambuco. Isso é na minha casa, né? Isso aqui foi uma briga com minha esposa para me esperar. Gosto disso. Depois eu vou perguntar sobre isso. Isso é um pergolado translucente. Como é que eu não tô sabendo disso? Culpa da Sandra, ué. Obrigada, depois a gente acerta. Eu conheço, presta atenção. Você tem. Isso aqui é a nossa nova parede verde, em vez de você ter aquela parede verde de musgo que uma hora vai secar, ou então aquela parede que fica sujeira para instalar, tudo mais, tem que botar água. Aqui é feito de PET. Ela é paisagista, ela Pois é, não é. Eu não. Peraí. Ela acabou de dar uma palestra falando que os jardins dela não gastam muita água. Pois é. Mas eu não gastam água. Não, peraí, eu vou te dar para você. Não, tudo bem. Desde que você use meu material, pode ver qualquer conceito. São alguns produtos que foram mostrados na Revestir, moldados. Parece madeira. Esse daqui você conhece, né, Lula? Sim, aqui é autogiro. Então, Essa é por favor. nossa. É Esse é um projeto nosso, e aí bom, contando muito rápido para a gente, mas a gente criou esse grande elemento central, e aí a brincadeira é alto giro, é de esporte, de ginástica, então virou o logo, assim, todas as lojas você tem esse grande elemento no meio com esse forro, criando esse espiral E maluco. o objetivo era o tratamento acústico? Também, assim, Não só o estético. eu brinco que a gente gosta de gastar várias vezes o mesmo dinheiro. Então, assim, você pode botar um negócio que resolve 2 questões porque uma só. E ele fazia isso. Fora a questão de manutenção, é leve pra caramba. Shopping, normalmente você tem restrição de peso para ancorar, tem alguns elementos que pode e não pode. Então, ele acabou, se eu não me engano, ele é aprovado como luminária até. Porque você vê que a luz está nele. Então, foi uma solução que resolveu
Questões técnicas e a estética junto. O que foi interessante. E a cor foi especial, não foi? Foi. Então, aqui ó, se você olhar é uma chapa dupla para fazer conforme e a gente coloca o LED dentro dela, assim. Então ela resolve tudo Na numa verdade, vez só. quando eles nos pediram isso aqui, a gente estava acostumado a fazer chapa reta. E aí eles quiseram uma chapa curvada. Ah, tá bom, vamos pensar. Voltamos para a fábrica, fizemos uns que eu chamo de V-cut, os cortes em Vs na parte interna, dos dois lados. Botamos uma guia interna, também curvada. Colamos os materiais e ficamos com a parte de baixo um pouco para cima recuada. Aí você pode encaixar a luminária dela. E aí não poderia usar aquele que você comentou, um tipo, né, daquele que eles fizeram a... Aqueles são as evoluções, né? É que esse aqui era muito no comecinho, mas hoje em dia... Ah, não, é que aquele lá da foto, ele é reto, mas ele está cortado ondulado. O que vocês fizeram lá na SPA, Ah, sim. Pode ser, eu acho que ainda nem tinha naquele. vamos dizer, uma coisa dupla que já tivesse essa flexibilidade? Mas ele é flexível demais. Pode ser feito. Pode ser feito. Pode ser feito. Você para pensar um pouquinho. Hoje a gente teve um desafio com essa mulher de Dubai, nossa vendedora de Dubai. E ela nos trouxe, escuta, o cliente quer porque quer o baffle com as 3 lados de madeira. Eu falei, escuta, nem MDF tem isso aí. Ah, mas o cara quer assim. Ele falou, se fizer, é teu projeto. Bom, aí eu saí babando atrás do negócio, né? E é normal, porque você vai atrás para poder fazer a coisa acontecer, testa de um jeito, não funciona, testa, e aí você junta a equipe inteira. O cara da produção, com o cara do design, com o cara com o gerente, comigo, com o outro, e vão fazendo testes e dando ideias. Né? E aí ninguém fala assim, não, essa ideia não presta. Não, testa, porque quando você testa uma ideia, você acaba descobrindo outras coisas. E aí acaba chegando uma coisa. Com certeza, dá para fazer material assim, é muito mais em conta, é mais competitivo, mais leve, e dá para ser até mais. Você pode até colocar ele dentro de uma luz dentro dele e virar translucente. Quer dizer, aí já começa a pirar com as coisas, né? Dá para pirar. Então você pode colorir da coisa que você quiser sem pintar. Vira translucente com a LED RGB. Desculpa, só então, rapidinho. Esse negócio de cor, porque eu lembro que eles falam que nas garrafas, quando vai reciclar PET, quando é a garrafa colorida, diz que causa um problema. Como é que é? É tudo junto, a hora que vocês coloram e depois está reciclado, vamos dizer, Então, um produto de vocês é separado? Não é um problema. Por quê? Porque você tem as garrafas verdes ou coloridas, tudo mais e tal, elas são usadas para você atingir cores escuras. Então a cor escura ela passa por cima. E até as transparentes você tem níveis de transparência diferentes. Você tem a cristal, você tem a meio que é mais menor qualidade. Então muda o. Não, e pode também ser separado e pode também ser misturado também. Depende do que você vai pôr o que eu chamo de master batch. O que é? É 1 ou 2% de pigmento que derrete junto com ela e aí predomina sobre o todo. Eu só vou pedir pra gente fazer as perguntas depois, porque a gente tá gravando e não vai ouvir a pessoa perguntar. Entendeu? Esse aqui é mais um projeto do Eu Super Limão. passagem. Quero passagem. Aqui é uma área VIP na rodoviária, isso é muito legal. Eles criaram porque só no aeroporto tem uma área VIP, e é de uma empresa que vende a passagem, quer dizer, não é uma coisa super exclusiva. E aí eles queriam trazer, e aí a brincadeira do forro aqui, além da acústica, porque é na rodoviária Tietê, então vocês imaginam o caos, e ajudou muito. Tem essa ideia do movimento, da passagem, então a gente criou essa brincadeira. São as estradas, na verdade, né? São as estradas, né? E fez um super sucesso. E agora a gente está para fazer no Rio. Então aqui também foi outro desafio para a gente. Esse aqui para chegar na forma, né? Para chegar na forma. É verdade. Esse aqui tinha várias formas diferentes, várias maneiras de fazer. E aí o cliente falou ao visitar o Lula, eu quero assim, porém assim. A gente foi lá, mas olha, o cara quer assim. Se fizer assim, ele fecha. Bom, tá bom, então me dá aqui o negócio para a fábrica, fica lá testando. Aí voltou mostrando, acho que assim o cara gostou. Aí fechou o negócio com a gente. Esse daqui esse é fantástico, esse daqui. Também é outro projeto do Lula. E é até legal porque assim, esse aqui originou outra coisa, mas ele era um outro teste, né? No fim a gente fica inventando, olhando o material e a gente queria preencher uma grande área, tinha que ter um forro acústico, sabia? E aí a gente foi para rede. Isso aqui nasceu em um outro projeto, então a rede é muito mais ligada, né? Tinha uma história de pescador e tudo, e aí a gente entendeu a força
E a simplicidade, porque você coloca todos e abre, né? Então era uma coisa muito simples, a gente tinha poucos pontos de apoio. E no meio desse projeto surgiu o projeto dessa construtora, e essa aqui era a sala dos diretores, e tinha uma questão acústica. E lá a brincadeira foi levar várias soluções. O escritório era um grande showroom, e esse foi muito legal. E a gente tem um pedaço desse lá no escritório hoje. O que você tem lá de pedaço tá na parede de colocar para ver se aguenta. Era para ser a fachada de um prédio frente ao mar. E aí parecia a rede do pescador. Era um projeto no Rio Vermelho, em Salvador. E virou um escritório no Tietê, né? Tipo... Na Mariquita, ali, bem na praça. E aí era uma encrenca, porque assim, era um retrofit num prédio antigo, de frente para o mar na Bahia. Então, assim, madeira, o sol ia acabar com ela, metal, maresia, o Peso, concreto, né? O prédio não aguentava. Assim, não existia material no planeta ainda. E o Maurício tinha aparecido um tempo antes e levado as nuvens, a gente olhar e falar, cara, esse material... Porque esse negócio vai durar muito mais que a humanidade, né? Então vamos parar de fazer garrafinha e fazer coisas que duram. E aí procurando, eu falei, cara, isso aqui dá para fazer uma fachada. Liguei pro Maurício e falei, Maurício, dá para fazer fachada? Ele falou, eu nunca fiz, ninguém fez. Então a gente fez o primeiro segmento desse, colocou no escritório, ficou pelo menos um ano lá, tomando sol, chuva e tapa, porque toda vez que a gente descia, a gente dava uns tapas ali para ver se... depois de 2 anos o negócio estava perfeito, assim, sabe? A gente botava fita crepe, depois tirava para ver se tinha descolorido, fazia um monte de teste, assim. Tem o lado de testes IPT, que é super importante, mas a gente também faz muito teste empírico no escritório, porque o IPT demora meses, né? Você botar fogo e propagar, coloca o isqueiro contra até 3, se pegar fogo, esquece. Se não pegar, você pode continuar, mas daí você pede para o Maurício fazer o laudo. E nesse daqui foi um que durou muito, ficou perfeito, mas infelizmente os caras cancelaram o projeto. Então, assim, além de tudo, a gente tinha uma limitação de custo, lembra? Era ridículo que a gente conseguiu chegar no custo, era muito bom. E procurando uma estrutura, a gente fez um desenho. Putz, a estrutura era cara, não aguentava. Então a gente pensou, a forma tem que ser a estrutura. E pensando a rede é uma das estruturas mais fortes, né? Os nós, tensionado. Então a gente resolveu fazer, e os renders são muito legais, aqui vocês não posso ficar mostrando, mas o prédio inteiro virou uma grande rede, é um brise, ele resolveu a questão do sol, era uma instalação super simples, a gente chegou a simular, mas infelizmente o projeto caiu. Não, e o que é maluco, Mas não foi culpa da Bahia, coitada. A Bahia abraçou a gente que nem uma mãe. O problema foi o banco que mudou de ideia e falou, não, eu vou gastar em outra coisa. O problema, a coisa interessante disso aqui é que é uma lâmina, deve ter uns 30 de largura. Então no prédio, quando ela fica assim, quer dizer, você pega o sol de frente, só no pôr do sol, né? Porque o resto do dia ele está assim, né? Satelitando para lá, para cá. Então você bate aqui, você pega uma sombra, você entra a claridade, entra a visibilidade e você não enxerga absolutamente, você não tem sol entrando dentro do ambiente, o que é maravilhoso, né? Olha, um dia funciona esse negócio aí. Você não podia virar produto, hein, Maurício? A gente está vacilando. Por que não vira um produto de fachada? Você tem razão. Né? Já está pronto. Aliás, já testamos. Aliás, falando em fachada, eu estou faz 1 ano e meio testando no ITEC. Eu peguei uma professora do Mackenzie, peguei uma professora que mexe com estrutura de fachada, testamos e comparamos o nosso produto a todos os testes que passam o metal. Nós passamos acima do nível deles. Para fachada. Não, é fenomenal, gente. É um produto que não é para ficar puxando o saco do Maurício aqui, mas é surpreendente. O negócio mudou, né? O negócio não estraga, é leve, é resistente pra caramba. Ele pode trabalhar dependendo da densidade que nem um tecido, dependendo da forma, ele aguenta a compactação. Então, assim, é um material muito novo. Eu acho que cada vez vai ter mais. É muito importante. Você evita o consumo de ar-condicionado. Lógico. Aí o Brise sim, o Brise como solução, mas o que é isso? A gente não existia um material para fazer o Brise que a gente queria. Dentro do custo, no prédio, no prazo, aguentando tanta porrada. Tanto Às que... vezes a impressão não queima com o sol? Não, na fachada depende do material, depende de como que ele é feito o produto. Quando ele é tinta em massa, na base dele, na essência dele, na extrusora, aí a tendência de desbotar dele é menor. Desbota, porque tudo desbota. O UV é implacável, né? Não tem que aguente o UV. Agora, o que estão fazendo hoje, desenvolvendo uma pintura, a placa branca, vamos pintar ela, e qual a vantagem em relação à fachada metálica? É que a metálica geralmente ela tem que ficar de 50
a 60 centímetros longe da fachada, porque ela vira um radiador de calor. E a nossa, no laboratório, fizemos um teste e ela fica a 10 centímetros da parede. Então, só de estrutura metálica, você economizou 80%. E no fim, o legal desse conceito, porque vocês veem, ó, tem um apoio aqui, tem outro apoio. A gente não tem um grid por trás nem nada, simplesmente esticar ele resolveu. E no prédio que ainda era pendurado, você segurava ele por cima. A gente tinha que ancorar, óbvio, para ele não sair voando, porque na frente do mar. Mas assim, foi uma estrutura muito leve. A gente não precisou fazer um reforço caríssimo no retrofit, porque a gente estava colocando uma coisa leve. Deixa eu ver a próxima. Mas tem um final feliz, apesar de ter caído o projeto, vocês vão ver daqui a pouco. Esse também. Esse aí a também gente é inventou. Era um banco também, não era o mesmo banco. Esse aqui pode falar o Stark, deu certo. E o que aconteceu? Era aquela zona no teto, que a gente já chegou, já tinha coisa instalada, não rolou uma compatibilização da construtora. Então, nada, né? No Brasil é raro isso. E assim, não dava, porque se olhava, ou você ia abaixar pra caramba o forro, aí perdia pé direito e falou, gente, a gente precisa de um forro que faça assim, e que os caras se virem na obra, porque não dá pra gente acompanhar essa instalação, porque simplesmente não dava. E aí a gente criou um módulo. Né? O módulo tem os agarras aqui, e você vai simplesmente travando um no outro, e isso vai virando uma grande malha. Então o que ficou bacana, né? Ele disfarçou isso muito bem. Ele é um cliente que gosta muito de planta, a gente não gosta de planta de mentira. Então, assim, você quer trazer uma sensação, tem biofilia, eu acho super legal, quer trazer a sensação, ou traz a planta, ou traz algo ali que faz aquela sensação. Tanto que as plantas do Maurício, elas só tem cor, você vê que ele não imprimiu a planta e falou, Maurício, tem que deixar claro que não é de verdade. Ela foi estilizada, você pode até, você pode agregar ela no remeter. teu portfólio também. É isso, você pode remeter, não está errado, você só não precisa fingir, né? Então foi uma solução super prática, resolveu, encheu o forro inteiro do escritório e é uma peça que é um super coringa. Você vem aqui, instala, aqui vai fazendo curva e sobe e volta. E a loucura é que quando a gente topa loucura também, a gente às vezes se dá mal. Porque a gente fez o estudo, quanto que precisa fazer, que mandar umas peças, fizemos as peças, a pessoa ligou, Maurício, tá faltando peça. Não, tá faltando peça. Tá faltando. Aí mediu, tá certo. Nós não consideramos, e nem também a escolha não considerou, a gente não tinha imaginado que isso seria diferença. Não era um teto chapado. Ela fazia isso. Sobreposição. Então faltou 30% a mais de peça. Agora ele faz o quê? Não, faz o seguinte, ó. Vamos produzir, o problema não é do cliente, o problema é nosso, a gente se vira. Faz parte. Eu ia falar, além do produto incrível, o Maurício é muito parceiro. Nessa hora, assim, tem muita empresa que daria um joinha e sumiria. O Maurício falou, cara, me dá tempo que eu vou produzir para vocês e não, teve um custo, se eu não me engano, foi mais de 100 mil reais de custo. A mais. Desculpa, não tem o que fazer. Nem eu imaginava, nem ele imaginava, e faz parte da mentalidade de quem não faz o mesmo todo dia. É isso, você tem que estar preparado para isso. Toda coisa ruim traz uma coisa boa. Um erro novo para aprender várias coisas. É isso. Exato. Não vale errar de novo na mesma coisa. Aprende. Né? Aí você aprende. Então, uma coisa que eu digo é o seguinte, o cliente não é uma fotografia. O cliente é um filme. Tem um passado, tem um presente, que é a fotografia, e tem o futuro. Então, nessa fotografia, sem problema. Mas no futuro e na passada você ganhou. Então, faz parte do negócio, né? Então, essa questão de que não termina a sustentabilidade, eu já expliquei para vocês várias vezes hoje, mas vou rapidamente repassar. Garrafa PET, flakes, fibra, vira produto, revestimento, devolução para a Trisoft, a gente moe e vira revestimento de novo. Esse é o nosso papel. Então, isso daqui hoje, esse aqui é o material que a gente fez, pegar fibra, produzir material, todas as minhas aparas, as aparas do cliente, a gente não joga nada, se você aqui visitar a fábrica conhece, sai a borda do material, ele é moído, o material é moído, e aí ele volta no processo de nome uma hora, e quando o material sobra aparas, que é material duro, não dá para pôr de volta na máquina, ele é triturado, e aí a gente vai fazendo granito com ele, vai moldando, enfim. Nós estamos apanhando ainda com isso daqui, mas cada dia a gente sabe uma novidade. Não chega a se transformar em polímero, né? Você aproveita ele antes, Chega, né? aproveita ele antes. Ó, nós fizemos aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o granito que a gente fez aqui. Então a gente pegou esses pedaços, juntou todo, compactou, temperatura, pressão, uniformizou e virou um produto novo.
Quando você fala em lojas, você fala em escritório, loja, então, esse pessoal tudo tem um tempo de vida que tem que você precisa reformar, senão você vira obsoleto, né? Isso aqui nós devemos considerar sobre esse tipo de coisa. Isso para nós é uma coisa muito importante. Sabe que atrás de cada material meu que a gente faz, e nós estamos discutindo agora, como é que eu faço para poder avisar para o cara daqui a 5, 6, 7 anos que eu não vou estar na obra do cara. O cara tirou, tem que ter atrás escrito no papel, olha, recicla ou reutiliza. Além do drywall, guarda, não joga fora, reutiliza. Pessoal, muito obrigado. E a baleia? Não vai mostrar a baleia? A baleia? Ah, sim, aquela baleia. Pois é, eu tive que encurtar, que ela deu dor de cabeça. O pessoal da Proacústica nos ligou um dia e eu queria fazer no dia do silêncio, tal, mundial, tal. E aí ligaram para a gente 20 dias antes. Maurício, o cara que ia fazer um headphone na baleia pediu valor exorbitante, depois disse que não quer fazer. Consegue fazer? Headphone na baleia? Tipo. Aí mandou foto da baleia, mandou o que ele queria fazer, tá bom, beleza. Aí uma semana depois, o pessoal veio na fábrica para olhar, a gente fez um protótipo de uma mini. Você chegou a ver, não chegou a ver, não? Não vi, não. O headphone da baleia? Mas então não é a baleia, eu achei que a baleia que era do teu material. Não, a baleia é metálica. A baleia é metálica. Fone de ouvido amarelo no Isso, dia isso. É que eu vi a baleia aí na imagem. Então, o dia do silêncio. Então, foi um dia do silêncio, a gente em 20 dias produziu o fone, né, um tamanho jumbo enorme, né, tá até hoje na fábrica, a gente quer. Pessoal, muito obrigado. Só vocês acham? Mano, que a gente coloca Não, aqui é um pouco contando que assim, o escritório, acho que o ponto principal nosso é a parte de pesquisa, desenvolvimento. A gente gosta muito disso, né? E a gente tem um lado que a gente brinca que somos células, que seres humanos, a gente gosta muito da natureza, sustentabilidade, mas também a gente é super digital. Então o dia a dia do escritório é um pouco isso. Você tem uma maquete, a gente tem a oficina, eu acho que tem foto aqui, e a gente investe muito em tecnologia. Essa é uma foto da nossa oficina. Olha aqui, isso aqui é LED PET, isso aqui é LED PET. O que tem de LED PET, o Maurício, não é brincadeira, o Maurício sempre manda e a gente fica testando. A equipe hoje, né, pessoas, é uma coisa muito humana, a gente gosta da tecnologia, mas a gente entende, a gente bota a mão na massa, não é difícil chegar no escritório e ver o pessoal fazendo as coisas que a gente vai fazer na obra, e pesquisa eu acho que é o tempo inteiro. Aqui é o escritório, isso aqui são protótipos de projetos, esse aqui é o projeto que a gente vai mostrar daqui. Olha só, essa aqui era a fachada do prédio, olha lá um pedacinho, eu não podia mostrar tudo, mas essa foto eu posso mostrar. Eu acho que assim, o escritório nasceu numa época que a gente chamava de ecologia ainda, não tinha sustentabilidade, a gente já entendia que não dá para fazer daquele jeito. E a nossa sorte é que essa tendência superou o neoclássico e hoje, senão eu não estaria aqui falando, né? Eu estaria aqui de toga, né? Quem sabe. E esse é o nosso time, hoje a gente está em 35 pessoas, aqui são fotos reais do dia a dia, então assim, todo mundo projeta, todo mundo vai para a oficina, todo mundo vai para a obra, todo mundo vai depois que a obra está pronta. Eu acho que o papel do arquiteto é isso. Temos projetos em quase todo o Brasil, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem muito orgulho, a gente gostaria de completar isso e fazer mais. São mais de 300 projetos entregues, esse aqui são alguns dos clientes. Que mais? Espera aí que eu estou indo para cá. Aqui são premiações nacionais, internacionais. Esse eu gosto muito, aqui são artigos científicos. Dessas parcerias a gente faz paper, a gente troca com faculdades, universidades e tenta fazer com que a coisa vá além. Esse primeiro aqui é de arquitetura climática, o segundo também, o terceiro já é metodologia de projeto. Então sempre que tem uma oportunidade a gente acha super importante dividir, que estamos aqui hoje, né? Bom, eu vou falar um projeto, não sei se vocês conhecem, esse aqui é o MEC da Liberdade, vocês já viram? Bom, primeiro ponto essa eu diria, pelo que a gente pesquisou, é a primeira fachada de LED PET do mundo. Então assim, o Maurício chegou vendendo no V Acústica, a gente devolveu para ele uma fachada, né? E a sorte do McDonald's é porque teve aquele projeto que caiu. Então a gente já estava testando, a gente já acreditava no produto e o McDonald's veio com uma dinâmica muito parecida. Eles perderam ali o ponto da Liberdade e aí eles mudaram para um prédio que também era uma garagem, caindo aos pedaços, não aguentava nada.
E eu lembro que a gente estava no meio daquele outro projeto do McDonald's que a gente fez, que é de madeira, lá na Bernardino de Campos, que é o final da Paulista, era perto desse. E estava no meio mesmo. Aí me ligou a CEO ali de arquitetura e falou, Lula, assim, a gente tem um projeto aqui, aconteceu uma coisa, a gente precisa, não quero fazer uma pagoda de mentira, fingindo que é velha na Liberdade, vocês topam fazer? A gente fez só a fachada desse projeto. Eu falei, olha, muito legal, Liberdade, quero fazer. Ela falou, você tem uma semana. Eu estava em Macapá fazendo um museu, mas eu fiquei louco. Falei, pô, Mac na Liberdade, como a gente, né? Vamos pegar. Eu lembro que um dia o meu sócio Antônio se entendeu com o Mac, e aí quando eu estava voltando ele ligou. Assim, na sexta falou, fechou, só que segunda tem que ter um projeto. E eu lembro que eu voltei no avião assistindo Akira. Não sei se vocês conhecem Akira, mas é um dos primeiros mangás. Falei, bom, vamos entender. E aí foi. Aí no sábado de manhã veio um pouco desse... Bom, aí eu vou continuar mostrando aqui que é mais legal. Aí entra o conceito, né? Estou falando tudo sem mostrar nada. Para vocês saberem, aqui é a Praça da Liberdade, tá? Não, mentira, Praça da Liberdade é aqui, o MEC antigo ficava bem aqui, ele é um pouquinho para frente. Aí entra um grande estudo, todo projeto a gente gosta muito de estudar, entender conceito, vamos dizer... A gente gasta tanta energia no conceito quanto nas outras fases de projeto. E eu acho que isso é super importante, porque volta e meia alguma coisa chacoalha e aí o projeto tem que se reinventar. Se o conceito é bom, ele segue. Se o conceito está ruim, você perde tudo. Então entra essa pesquisa, liberdade, adoro liberdade. Isso aqui é a parte mais tradicional. Aqui a gente já começa a ver, né, a arquitetura mais nova que está aparecendo por lá, uma arquitetura muito mais sóbria. Essa era a loja antiga, tá, que perdeu. Então aí a gente começa um processo primeiro, e McDonald's, eles têm muito orgulho da cara do McDonald's, é super reconhecido, mas né, não criticando o McDonald's, mas ele não é conhecido como uma grande referência de arquitetura, né? Então, cara, o que existe de arquitetura legal do McDonald's? O que existe de arquitetura legal no Japão? E ele descobriu que não tem muita coisa diferente da gente. O cardápio deles é muito louco, tem lanche do Godzilla e tal, mas a arquitetura mesmo, a mais diferentona é essa aqui que imita o Mac One, a primeira loja do Mac. Só que a gente foi caçando cada detalhezinho, falou, essa bandeirinha aqui ninguém tem, putz, isso daqui. Então a gente começou, até pela experiência no outro projeto, desenhar o projeto com elementos do McDonald's. Porque o outro projeto, quando chegou na metade, quase caiu, porque a gente começou a mudar regras, a gente mexeu no M e tal, e aí voltaram e falaram, tudo bem, mas tenta... Então a gente baseou neles, então eles não podiam falar que não valia porque eles já tinham feito, né? Aí então, essa brincadeira, a gente viu o Breeze, viu outra coisa, começou a estudar tanto a arquitetura tradicional japonesa quanto a arquitetura moderna, né, que é muito minimalista. Então, essa forma do telhado da pagoda é super tradicional, né, não só no Japão. E já o que a gente entende muito como esse minimalismo japonês é quase, às vezes é pela repetição do mesmo, não é a falta de elementos, é um pouco diferente do nórdico ali. Então a gente começou a trabalhar com essa brincadeira na composição da nova fachada. Né? Outra coisa que a gente queria, a gente tinha muito pouco tempo. Então não dá para ser uma obra convencional, uma coisa super detalhada. A gente falou, gente, vamos trabalhar com tecnologia. Né? E a gente já estava brincando com o Maurício já tinha a CNC que cortava. A gente falou, poxa, hoje em dia, não é à toa que isto aqui é muito comum hoje em dia, porque a CNC, que é aquele braço robótico que corta que nem uma impressora, ela trabalha muito bem. Então, se você quiser criar uma coisa volumétrica, você fatia ela e reconstrói. Então, veio esse conceito, fora que, quando você olhava aquilo de frente, ele era um Breeze do McDonald's. Então, quando a gente apresentou a fachada, ela era um Breeze normal. A gente não precisou girar, depois que você descobria a brincadeira. Então, era isso. A gente trouxe a arquitetura tradicional deles, trouxe a arquitetura japonesa e resolveu fazer isso tudo num cenário atual. Sustentabilidade para a gente assim, é meio que obrigação, acho que não tem um projeto que a gente não pense nisso, e quando começa a incomodar o projeto é porque a gente está fugindo disso e volta. Né? Então, não só a parte reciclada, quanto modular, pré-fabricado, eu acho que isso cada vez, a arquitetura vai mais para isso. Né? Dificilmente a gente vai continuar com muito tempo com obras molhadas, eu acho que tudo vai ser seco daqui a um tempo. Bom, aí procurando um pouco mais, como era a fachada, a gente já queria aproveitar para resolver o conforto térmico, ciclo de vida é um material que um belo dia se acabar, você faz alguma coisa, o Maurício falou bastante, e modular e parametrização é ganho de escala, é ganho produtivo. Esse aqui é uma loja que a gente fez na Gabriel há muito tempo, que a gente usou uma técnica, ela chama carbono, então a gente resolveu que a fachada ia ser de carbono, madeira queimada.
Um outro projeto a gente conheceu a técnica que é o Soushugiban, que é uma técnica japonesa, que é muito legal. Eles queimavam a madeira, porque a madeira queimada é mais difícil de queimar de novo. E então as vilas, quando pegava fogo, não pegava fogo em todo mundo. E fora que também tem um benefício, que acaba não tendo inseto. Então não é à toa que você vê muita arquitetura preta no Japão. É por isso, porque é uma técnica de conservação da madeira super tradicional. Encaixes também era outro que a gente falou, poxa, como é que a gente vai estruturar tudo isso, montar? Vamos encaixar para você chegar ali, quase aqueles barquinhos de madeira balsa. Aí começa um estudo de entorno, escalas, e aqui começam as primeiras imagens. Isso aqui nasceu no sábado de manhã. E vocês veem que olhando de frente, ele é o Breeze, né? É o McDonald's que a gente viu ali no Japão. Só que aí a brincadeira vinha na escala, que conforme você andava aqui, tem a pagoda. E o que é muito legal é assim, ao vivo, se você for lá, tipo umas 9 da manhã, você não vê a pagoda, porque o sol está atrás, então ela fica toda preta, a menos que você ande. Conforme o sol vai chegando, a sombra começa a revelar essa volumetria, e chega uma hora que ela some de novo. Então é uma coisa meio fantasmagórica ali, meio mangá. Aí veio uma coisa que foi, na época a gente ainda ia ter o fundo vermelho, para dar um destaque. No fim a gente achou mais bacana ele ser mais discreto e ser todo preto. Eles autorizaram a gente a usar em japonês. Aí que mais? Aí eu acho que aqui é legal ver, porque esse foi o primeiro modelo no 3D, aqui foi quando a gente realmente fez a fachada, a gente apresentou a fachada assim. Eles olharam, era um Breeze, não tinha por que reclamar. Né? E aí começa a fase de teste, a gente montou isso aqui no escritório, naquela oficina, falamos com o Maurício, já estava um pouco avançado, o Maurício fez um segmento para a gente de teste, e aqui além de entender a estrutura, deixa eu ver se tem um videozinho, porque eu lembro que a gente pegava, tem um videozinho que é engraçado, não sei se está nessa, aqui, está aqui, pelo jeito não deu um videozinho, mas o que é isso? A gente subia no terraço, pegava um balde d'água e ficava dando baldada, que era para simular a chuva, né? Na verdade é uma tempestade isso aqui, é um ciclone. E ele fazia, olha só, ele fazia e voltava. A gente falou, pô, ele vai aguentar, ele não desestruturava. Mas nessa fase ainda tinha uma coisa que incomodava a gente colocava umas estruturas metálicas. Né? Na solução final, a gente abandonou ele. Então aqui durante a montagem, acabou sendo um processo super simples, porque era um estacionamento que criou uma estrutura metálica para chegar na altura, que daqui para trás não sobrava nada. Aqui são perfis, e a gente foi só encaixando as lâminas. Tá? Para estruturar elas, vocês repararem agora que tem um triângulo, em vez daquelas bases, a gente fez com a própria lã de PET. Tinham 3 níveis, estruturava e também já servia de proteção para chuva, para a entrada da marquise. Inclusive foi como a gente conseguiu aprovar, porque senão a gente não poderia vir tanto para frente, só como elemento arquitetônico. E a fachada toda eu acho que foi montada uns 3 ou 4 dias. E isso aqui é a foto dela, é real, né? Fica meio fantasma, fica meio aqui. Né? E o bacana é que assim, é uma forma que você tem que descobrir. Se você não estiver andando ou o sol não estiver na hora certa, você não vê, ele parece uma loja preta. Aqui também foi os dias, aqui é minha filha e minha sobrinha, Darth Vader e Star Trooper. A gente ia para a Liberdade e ela falou, mas como é que a gente não vai fantasiado para a Liberdade? Eu falei, você tem razão, vamos embora. Aqui alguns detalhes. Tá? Então é realmente só a lã de PET, não tem nada além dela aí. Mais fotos de todos os lados, detalhe. Adorou. Foi muito louco, porque assim, quando lançou esse projeto, aí eu acho que é um monte de detalhe dele, assim, tá bom. Mas quando lançou esse projeto, o pessoal começou a ligar no escritório perguntando se a gente tinha feito projeto em Tóquio. E falaram, não é Tóquio. Aí o pessoal do MEC falou que o pessoal do MEC lá começou a procurar o projeto por lá. Então realmente assim, deu... Eu sou suspeito para dizer, mas eu gosto mais desse do que do MEC de Madeira, que fez um meu prêmio, porque esse aqui eu acho que ele é muito simples, mas eu acho que eu gosto dessa simplicidade toda aqui. E no fim, é a primeira fachada que a gente encontrou disso no mundo. E, gente, eu não sei se foi muito rápido, mas também a gente já falou bastante, né? E fora que a gente já entendeu bastante o Maurício. Mas eu posso responder, o que o Maurício respondeu, algumas coisas eu posso responder por ele, porque eu vivo ali com ele na fábrica. Aí todos vocês já usaram a própria material do Maurício? Todos. Assim, a gente Não. Para não falar que não tem lugar nenhum, na emenda a gente fez a peça no limite da prefeitura e do tamanho. Aqui é uma placa só.
Então, o único lugar que tem metal, vou te mostrar aqui na montagem, dá para ver. Era quando a gente isso aqui era muito grande para ser uma lâmina só. Então, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Na junção dessas, a gente colocou um parafusinho, só para ela não começar a fazer assim, porque senão ela desalinhava. E o resto foi tudo no encaixe. E ela é fixa, ela não tem movimento. Não tem porque ela estruturou muito bem. Ela é uma peça espacial, né? Então, no fim, você tem todos esses aqui e esse contraventamento funcionou super bem, assim. Essa é a espessura tradicional do Maurício, eu acho que é 18 milímetros, não é a placa grossa. É a placa que é aquela densidade que vocês falaram do porta-copo, eu acho que deve ser a do porta-copo. Que ela, também que ele é todo meio origami, então ele se autoestrutura. É um novo material, a gente está aprendendo a usar. O legal é que o Maurício doidão compra máquina nova todo ano e cada vez mais legal. Ele liga e fala, estou em Dubai, acabei de comprar uma máquina tal, vai pensando. Então isso é muito legal. É difícil encontrar gente que faça isso de verdade, assim, que fala, ó, faz o que você quiser e faz, né? Então sempre foi muito bacana trabalhar com eles. Eu estou construindo um projeto meu em São Francisco Xavier, que também era uma das coisas que não tinha material, que tinha, né? Então assim, a cobertura é de lã de pet. E vai ser o primeiro carbono negativo de turismo. Hã? Não, então não é, são geodésicas e hoje em dia as geodésicas você vê ou o pessoal trabalha com uma lona que se você esticar, a lona que estica e fica bonita, ela dura 5 anos, então é uma loucura, todos 5 anos você tem que jogar fora e botar outra. E a lona que aguenta para valer, você não estica, então ela fica parecendo o fantasminha do Pac-Man, assim, fica feio pra caramba, só de longe fica bonito. E aí não tinha material, né? Eu comecei a estudar, gostar, falei com o Mal, já tinha feito esse, e claro, teve que fazer uma proteção porque não é impermeável a de pet. E hoje eu fiz testes, assim, essa semana que estava super frio, eu estava lá, estava quentinho, no verão fica fresco, a casa é madeira, taipa e lã de pet, então ela virou 7 toneladas de carbono negativo, porque não tem nada que gaste. Aberta a visitação. Em breve. Minha mulher não aguenta mais ouvir eu falar que vai acabar, mas dessa vez está quase. Eu acho que segundo semestre deve ter. A cobertura vai ser com material É uma... soft, mas ele é permeável. Ele então, é isso. Aí às vezes a gente mistura as pessoas. Eu fiz um sistema que é tipo uma impermeabilização, que também é um reflexivo de calor. Eu mostrei para o Maurício que dá para delaminar, então dá para aproveitar o material depois. A gente teve que fazer esses testes, senão ele não topa entrar nessa. Ele não faz arquitetura tradicional ou virou um laboratório? Olha, a gente olha muito para o tradicional vernacular de verdade, que eu acho que boa parte das soluções, se a gente falar de sustentável, o mundo era sustentável há 200 anos porque não tinha energia. Né? Não, ninguém viveu, o Egito não existiu, e a gente não tem ar-condicionado, cadê o farol? Então assim, a gente transformou o mundo em algo não sustentável. Então a gente olha muito nisso, a gente tem arquiteturas mais normais, mas assim, o que é o normal, né? Isso que é. Sempre é alguma coisa assim, e é isso, acho que a gente está muito na pesquisa, então é muito legal porque essas empresas acabam vindo aqui, porque também essa parte de inovação acaba tendo que alguém tem que pagar essa conta, né? Hoje em dia, boa parte quem paga são as Big Techs, são empresas que têm ali um valor e vão para uma bolsa, normalmente esses caras têm que ter uma área de sustentabilidade, e eles levam bem a sério, assim, o Google, eu não conheço empresa que trata melhor o funcionário que Google. Talvez seja a única que quando fala é ilimitado para fazer dar direito, faça. Então é essa mudança, mas a gente já fez coisas mais normais, mas... Você falou de taipa, né? Mas eu não sei se dentre os materiais aí dos laboratórios e tal, se vocês também trabalham na pegada do bambu, que também está se tornando... Olha, eu adoro bambu, mas eu nunca encontrei fornecedor em escala no Brasil aqui, assim. Aí o que vem um monte de gente lá, bambu, de onde vem? Da China. Pô, cara, mas a gente tem coisas aqui. Tem, legal, porque bambu é incrível, né? Bambu é o que cresce mais rápido. Prêmio de sustentabilidade por Casa Sustentável, em 2016 usamos bambu. Olha que legal. E era daqui? Isso que você falou da cobertura toda em pet, né, que você está usando, eu fiz
com bambu. Não, é incrível. Eu fiz engenharia e depois arquitetura. Eu fiz um curso de estrutura com bambu. É incrível. Bambu é um super material. Colômbia, assim, a gente pensa muito bambu na Ásia, mas a Colômbia é sensacional. Os caras têm ponte de bambu, né? É que eu realmente desconhecia a produção de bambu nacional. Conhecia uma escala muito pequenininha, né? Mas muito para a estrutura. Agora, o que vem de... interior de São Paulo, mas é bacana e eu acho que também é um dos materiais que são... Sim. Tinha uma época, a Renata estava... Mas mas é verdade, mas ele é de estrutura, né? Não é placa nem nada. Sim, não, eu lembro, eu esqueci o nome dele, mas... então, muito legal. Mas ainda é muito pequeno. Para o potencial que tem, é um material maravilhoso, né? Tem poucos... A própria Taipa. A Taipa você vai achar 3 empresas. A Taipa que eu fiz, eu capacitei a galera, assim. E a gente foi aprendendo na tentativa e erro, que é outro material incrível. Que também é muito legal. Cara, terra é sensacional, né? Ela puxa umidade no dia muito úmido, ela libera no dia seco, ela já estava lá. É muito legal. Então, eu acho que assim, a gente tem muito que aprender na construção antiga, na construção que era feita antes da energia. Pensar que 200 anos depois a gente não sabe mais construir sem energia, ou sem... É um atestado de burrice gigantesco, né? Os caras há 3 mil anos resolviam problemas e hoje a gente não consegue mais. Né? Eu acho que tem... não sei, eu já estou viajando aqui. Não, mas é essa a questão. A questão agora é usar menos elevador, de repente. Total. Não, eu lembro, a gente estava falando antes aqui do paulistano, do clube, e uma coisa que eu achava uma loucura, assim, tem a academia que ficou agora na cobertura. Cara, tinha fila, a galera com roupa de ginásio, na fila do elevador. Meu filho, sobe escada. Porra, cara, você bota a roupinha e fica na fila esperando. 4 andares custa subir. Não é, já aquece, chega, pô, não é? E aí depois pega a fila e fica na fila da esteira. Pô, é muito louco. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu posso falar bobagem, porque eu não sou arquiteta, não sou designer, sou comunicadora. Por que não usamos tratamento acústico nas residências? Sim, nas escolas, em tudo. Assim, eu falo muito da residência, porque hoje você tem até essa demanda do home office também, né? E eu vejo, às vezes, um investimento milionário em home theater, mas o tratamento acústico não está lá. Está a caixa de 1 milhão, tá, entendeu? Eu acho que é uma questão. Eu acredito pelo custo, porque o PET agora, ele não falou sobre preço pra gente, né? Eu não faço ideia, mas a lã de rocha, que antigamente a gente usava, que é o vidro que ele falou que aspirava e tal, não era barato. E a gente usa ainda, tá? Pra isolamento. Olha, eu trabalhei com o Maurício e a Glaucia num projeto dentro da USP, na escola de aplicação da USP. Né? Então eu fui fazer o paisagismo sustentável lá para as crianças e a ideia era usar, tinha sala de música. Então ia usar o material do Maurício para isso. No entanto, não é só usar o material para... Quando você entra na questão acústica, você tem que ter um projeto. Aí é que pega. O Maurício tá ok. O Maurício falou, eu falei, assim, é esse jeito aí que ele sabe qual que é. Então o Maurício fala, top. Mas você precisa de um projeto acústico. Um cálculo com isso. Cálculo, especialista. Ele mostrou aqui vários produtos, mas eu conheço bem outros produtos que são investimentos. Que são mais baratos do que muito papel de parede que eu vejo sendo colocado. Eu moro na Rua Augusta, na parte de Parque Centro. Moro lá há 45 anos. O que acontece? O pessoal, o problema